E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje vamos falar de literatura clássica. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre um assunto que a gente comenta bastante, mas que por algum motivo eu acabei nunca falando e nunca dando uma definição eficiente do conceito do que é o trágico. E não a tragédia em si. O conceito de trágico ele sempre vai se referir a conflitos que terão uma conclusão, de certa forma, inevitável. Geralmente sempre relacionados a questões do destino e a questões das relações humanas com os deuses. E também, claro, sobre uma questão muito evoluída da natureza humana. Então é muito comum você ver as tragédias explorando sempre temas como o orgulho excessivo, a inevitabilidade do destino e do prolongamento do sofrimento. E é claro que o conceito de tragédia, ele ficou muito enraigado com as tragédias gregas, né? Porque, enfim, é um gênero que meio que existiu lá e do jeito que, por exemplo, Aristóteles desenvolve na poética, meio que morreu lá. Só tem como fazer tragédia, esse gênero literário, do jeito que eles fizeram, com os textos que eles fizeram. É muito cristalizado esse conteúdo. Mas eu concordo que, apesar da tragédia ficar enraigada lá no mundo grego, o trágico, o elemento trágico, e ele ainda é sim utilizado porque é um conceito maravilhoso e de uma beleza singular que a literatura e a arte no geral pode explorar. Então, por exemplo, apesar do Shakespeare não escrever tragédias como as tragédias gregas, a gente chama as peças do Shakespeare, algumas, claro, de tragédias, justamente porque esse elemento do trágico, do conflito inevitável, existe nessas obras. Mas o que seria, portanto, esse conflito inevitável que a gente encontra na tragédia, né? E por que ele é trágico por si? Quando você vai começar a estudar conceitos de trágico, e você vai ver isso em textos do Maria Gamakuri, vai ver em textos do Hegel, vai ver o Hegel, sei lá o nome do cara. Eu acho que até o Aristóteles chega a comentar isso, não necessariamente num tratado de literatura, eu acho que na política, mas esses conflitos inevitáveis são esse jogo de forças que são igualmente justas, mas que também são igualmente erradas. Esse é um conceito um pouco difícil de entender, mas eu vou dar um exemplo no cotidiano, que eu acho que fica mais fácil para você entender o que é um conflito trágico. Mas suponha que você trabalhe numa empresa e você sabe que seu amigo, e um amigo muito próximo de você, um amigo que tem grande confiança em você, acaba fazendo coisas muito erradas dentro dessa empresa. Seja desvio de dinheiro, seja tá roubando alguma coisa ali simplesmente, ou, sei lá, assediando, sei lá. Ele tá fazendo algum crime, e algum crime bem chato na empresa. Você percebe que nesse momento, portanto, você entra em um conflito entre a lealdade ao seu amigo e a sua responsabilidade profissional. Porque ao mesmo tempo que você vê a necessidade, por exemplo, de denunciar essas ações erradas que o seu amigo está fazendo por responsabilidade profissional, você também sente um peso na consciência porque também é seu amigo, e um amigo íntimo seu. E que, portanto, você sabe que fazendo essa ação, você vai acabar não só ferindo a sua lealdade como amigo, mas ferindo ele em si e a sua amizade em si. O que a gente tem que perceber é que nenhuma das escolhas, de certa forma, elas vão ser 100% satisfeitas. Você pode prezar pela sua integralidade profissional ou você pode prezar pela sua amizade. As duas escolhas, de certa forma, estão certas. Mas, ao mesmo tempo, as duas escolhas estão erradas também. Isso é uma situação trágica porque qualquer uma das escolhas vão gerar consequências trágicas, consequências de difícil resolução. É isso que eu quero dizer com essas forças conflitantes que são igualmente justas, estão em desacordo e são igualmente erradas, sabe? É um conflito muito complexo. Outra coisa trágica também é você não deixar o like nem se inscrever nesse canal, cara, tá bom? Outra situação trágica que a gente tem na modernidade são os desastres naturais, os tsunamis, os terremotos, enfim. Porque, querendo ou não, é uma perda irreparável de vidas e que gera em nós uma impotência diante a natureza. Porque o que a gente pode fazer contra um tsunami? A não ser fugir. E isso entra, claro, nessa questão do destino inelutável, isso entra, claro, no sofrimento inesgotável. E é um conflito trágico porque você tem a força da natureza que, sinceramente, não tá nem aí pra quantas pessoas vão morrer, pro que vai acontecer, ela simplesmente acontece, na verdade, e foda-se o fim disso. E você tem os seres humanos que acham que eles conseguem ser até maiores do que a natureza, mas que, no fim, enfim, a natureza consome todo mundo. O legal do trágico é que ele é uma coisa muito antiga e muito clássica da nossa literatura,
e que ela se estende até os dias de hoje e vai continuar até o último ser humano estar na Terra simplesmente. Porque o trágico é muito interessante porque ele discute sim a natureza, o que é inerente à natureza humana. Mas o legal do trágico é que ele faz com que a gente perceba a complexidade das escolhas que a gente faz diariamente. Porque se a gente olha só as tragédias gregas e vê, nossa, olha aquela problemática toda, que coisa complexa, como é que a gente vai resolver isso? Mas se você parar para pensar que isso também acontece nos dias de hoje, acontece com grande frequência, porque faz parte do que é ser humano tomar certas atitudes, tomar certas escolhas. O trágico, ele não simplesmente emerge da injustiça, por exemplo, da natureza contra o homem, porque a natureza é muito mais forte do que o homem. Mas ela pode surgir de princípios igualmente justos. Um exemplo na literatura, nas tragédias gregas, desse conflito igualmente justo, que está em desacordo, mas que também é errado de ambos os lados, é Antígona. Eu acho que Antígona é uma das minhas peças favoritas. Não vou dar muito contexto da história, só vou explicar a premissa principal para vocês entenderem o discurso trágico da peça. Mas na peça, a Antígona, ela tá querendo sepultar o próprio irmão, que morreu em guerra. E para os gregos o sepultamento é muito importante porque é um direito natural, todos os gregos devem ser sepultados, justamente porque se eles não são sepultados, a alma deles não encontra o caminho para o Hades, ou seja, para o mundo dos mortos. Se um corpo não é sepultado, o espírito dele fica vagando em sofrimento pela terra. Então você tem esse desejo de Antígona, que vai de acordo com os rituais religiosos da cultura grega, mas o Creonte, que vai ser o rei de Tebas, ele vai chegar para Antígona e dizer: o corpo do seu irmão não pode ser enterrado. Então você tem esse direito natural, que é o quero enterrar o meu irmão, mas você tem o direito do Estado dizendo, você não vai enterrar ele. De certa forma é um conflito trágico por parte da Antígona, porque ela sabe que se ela enterrar o próprio irmão, ela vai estar sendo presa. Mas, se ela não enterrar o próprio irmão, o irmão dela vai viver em sofrimento depois da morte. Ao mesmo tempo, o Creonte ele tem o direito, sim, de exercer a sua autoridade e ordenar como lei do Estado. Ele pode dizer isso, mas ao mesmo tempo ele também ultrapassa o limite, infringindo um direito natural de todo ser humano grego. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. E valeu!